Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 33, que está assim: E chegaram a Cafarnaum. Em casa perguntou-lhes: O que discutíeis no caminho? Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Então, sentando-se, chamando os 12, lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim recebe, e quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. É interessante aqui que Jesus, quando chega em Cafarnaum com seus discípulos, percebe que houve alguma agitação no meio do grupo dos seus discípulos. E ele então pergunta qual era a razão daquela agitação, que era na verdade uma discussão. E eles então se calaram, porque sabiam que estavam tratando de um assunto que não era conveniente, apropriado no meio, na presença de Jesus. Eles estavam discutindo quem seria o maior dos apóstolos, quem seria o maior dos discípulos, quem seria o primeiro. E a lógica do reino de Deus é uma lógica diferente da lógica do mundo, da nossa sociedade, da nossa cultura. A lógica do reino de Deus coloca aqui Jesus, ensina-nos que o maior, o primeiro, é o último e não aquele que vem à frente. O último da fila é o primeiro. Essa é a lógica do reino de Deus, apontando, portanto, para a necessidade de vivermos humildemente, não em arrogância, não com orgulho, nem com vaidade. Se quisermos ser chamados de cristãos ou cidadãos do reino dos céus, nós precisamos viver orientados pela humildade, não pela autossuficiência, nem pela arrogância, como eu disse, nem pelo orgulho, mas pela humildade. Ser o último no reino dos céus não é algo para se queixar, algo para se lamentar. Ser o último no reino dos céus é ser considerado grande, é ser valorizado, porque ser o último não é ser o perdedor, como se pensa aqui no nosso mundo atual. Ser o último no reino dos céus é ser aquele que entendeu que sua vida está pautada pela humildade, e essa humildade orientada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. A lógica do reino de Deus também nos ensina que o maior de todos no reino dos céus não é Senhor, mas é servo. Ele mesmo, o Senhor Jesus, disse isso, que se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então, quem é maior no reino dos céus? Aquele que é servido ou aquele que serve? Jesus nos ensinou, lá em João capítulo 13, que ele, ao lavar os pés dos seus discípulos, ele se manifestou como sendo o maior do reino dos céus, porque ele serviu os seus discípulos lavando os seus pés. Meu amigo, minha amiga, eis aqui outra lição sobre humildade. Nós devemos servir o próximo e servir até mesmo aqueles que se opõem a nós ou não nos querem bem. Esta é a natureza do cidadão do reino dos céus. Viver humildemente e servindo o próximo, seja ele quem for. Esse é considerado grande, é considerado o maior no reino dos céus. Também nós encontramos aqui, na lógica do reino dos céus, que o maior é o menor. O menor é aquele, no reino dos céus, é aquele que é valorizado, exaltado. E Jesus então coloca aqui um exemplo muito claro para eles. Vocês querem saber quem era o maior? Quem é o maior? Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles
E com essa criança no seu colo, ele ensinou aos seus discípulos quem era o maior dentre os seus discípulos. O maior teria que ser o menor, no sentido de ser como uma criança, de ter um coração de criança, de ter uma fé de criança. Jesus não apontou para nenhum sábio, nenhum doutor da lei, nenhum escriba, nenhum sacerdote, para ensinar quem era o maior dentre os seus discípulos. Ele toma uma criança nos seus braços e com essa criança ele acaba ensinando para os seus discípulos quem era o maior dos seus seguidores. Meu amigo, minha amiga, essas lições são preciosas para nós que cremos, para os cristãos, para os cidadãos do reino dos céus. Nós não podemos seguir o rumo da cultura deste nosso mundo, desta nossa sociedade, onde o maior é aquele que realmente vence, é aquele que derrota o próximo, é aquele que é servido, aquele que é senhor, aquele que é sempre o primeiro. Na nossa sociedade, na nossa cultura, esse é o maior. Mas na cultura, ou melhor, no reino dos céus, o maior é aquele que serve. É aquele que vem por último, é aquele que é o menor, que é humilde, humilde de coração. Precisamos aprender a viver e cultivar a humildade. Precisamos entender que a humildade agrada o coração do Senhor. A humildade abre as portas da nossa vida. A humildade, sem dúvida nenhuma, abençoa tanto a pessoa que está lidando conosco, como também o nosso próprio coração. Lembre-se que Jesus, o próprio Senhor Jesus, quando proferiu o seu famoso Sermão da Montanha, ele mesmo disse que a respeito dos humildes, que os humildes seriam bem-aventurados, pois herdariam a terra. Não os fortes, nem os arrogantes, mas os humildes. Pense nisso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã com a nossa Escola Bíblica Dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa realmente entender que o maior no reino dos céus é aquele que sabe viver humildemente diante da presença do Senhor e diante da presença dos homens. Que possamos viver assim, segundo a graça e a misericórdia do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.